Fala jovem, aqui é o professor Marquinhos para mais uma aula de biologia e hoje nós vamos ver como cai ciclos biogeoquímicos no Enem. Aproveitando aqui a questão de 2020, questão 99, que diz: a cada safra, a quantidade de café beneficiado é igual à quantidade de resíduos gerados pelo seu beneficiamento. O resíduo pode ser utilizado como fertilizante, pois contém cerca de 6,5% de pectina, um polissacarídeo, aproximadamente 25% de açúcares fermentáveis, frutose, sacarose e galactose, bem como resíduos de alcaloides, compostos aminados, que não foram extraídos no processo. Esse resíduo contribui para a fertilização do solo, pois. Então, uma questão que fala de fertilização do solo. E o que nós sabemos que as plantas precisam e muito é do nitrogênio. É do nitrogênio, é do carbono, é do oxigênio. Porém, veja bem o contexto. Analise a questão. Eles estão falando que se produzir 100 kg de café, outros 100 kg serão de resíduos usados como fertilizantes. Se é para que sejam usados como fertilizantes, significa que esses resíduos são bons, são excelentes para a terra. Então, a nossa questão, que tem como alternativa A, possibilita a reciclagem de carbono e nitrogênio, é a alternativa correta. Essa é a alternativa certa. E aonde eu vejo, onde eu tenho certeza no enunciado, que eles estão falando de carbono e de nitrogênio? Exatamente aqui, ó. Quando se fala pectina, um polissacarídeo, fala que é um açúcar. Aqui também repete, ó. Frutose, sacarose, galactose são açúcares, tem carbonos, tem glicose. Então, entra o carbono aqui. E na hora que fala resíduos alcaloides do tipo compostos aminados, amina é o grupo onde está o nitrogênio lá no aminoácido. Então, quando fala composto aminado, nitrogênio. Só que a nossa intenção nessas questões do Enem, nessas análises de questões do Enem, para te deixar mais preparado para a prova, é ir além da resposta, né? Por que a letra B está errada? Promove o deslocamento do alumínio, que é tóxico. A intenção da questão é fertilizar o solo e não intoxicar o solo. Então, essa não vale. Melhora a compactação do solo por causa da presença de pectina. Compactação do solo não é algo benéfico, não está relacionado com fertilização. Compactação do solo a gente vê principalmente quando na agricultura se usa máquinas pesadas. E o problema da compactação do solo é que isso diminui a taxa de oxigênio nos micro e macroporos daquele solo, o que é prejudicial, não é vantajoso. Então elimina a C também. D. Eleva o pH do solo em função da degradação dos componentes do resíduo. Esses componentes do resíduo servem para aumentar a taxa de carbono e nitrogênio do solo. Então, essa alteração de pH não condiz também. E a letra E apresenta efeitos inibidores de crescimento para a maioria das espécies vegetais, pela cafeína. A cafeína não vai para o resíduo. A cafeína é aproveitada no produto. Então você percebe que essa letra E, ela se auto-exclui, né? Porque a cafeína não faz parte do resíduo, daquilo que sobra do beneficiamento. Então vamos aproveitar que nós já eliminamos as alternativas e aprofundar um pouco nos ciclos. Olha o ciclo do carbono. O que a gente pode destacar de relevante sobre o ciclo do carbono? Vamos lá. 3 tipos de mecanismos que lançam carbono na atmosfera e um tipo de mecanismo que tira o carbono da atmosfera é o que é mais discutido em questões deste ciclo, tá? Então vocês estão vendo aqui, ó, o gás carbônico no mar e na água, ou até mesmo na atmosfera. O gás carbônico
no ar, por exemplo, ele chega no ar por meio de combustão, quando pega fogo em alguma coisa, né? Se a combustão for de combustíveis fósseis, mais gás carbônico ainda. É aquela grande discussão do aquecimento global. Outro exemplo, respiração. Toda vez que um ser vivo respira, seja ele animal, vegetal, micro-organismo, ele libera gás carbônico no ambiente. E terceiro mecanismo, decomposição. Durante a decomposição, fungos e bactérias liberam gás carbônico na atmosfera. Você percebe que o ambiente recebe gás carbônico por essas três vias. E só tem uma via que retira o gás carbônico do ambiente, fixa o gás carbônico, que é essa daqui, ó, a fotossíntese. Feita pelas algas, pelas plantas. A fotossíntese tira o gás carbônico do ambiente e transforma esse gás carbônico em composto orgânico, em glicose. Por isso é importante o reflorestamento e por isso é importante a manutenção da saúde dos rios, dos mares, dos oceanos. Porque se eles estiverem em equilíbrio, as algas vão estar ali fixando o gás carbônico, tirando o excesso de gás carbônico do ambiente, seja da água, seja do ar. Isso favorece a diminuição do aquecimento global. Percebam então que por mais que a gente tenha aqui nesse ciclo o carbono passando dos vegetais para os herbívoros, dos herbívoros para os carnívoros, por meio da alimentação, passando como resíduos orgânicos para o solo, né, há milhões de anos atrás, virando combustíveis, ou sendo decompostos por fungos e bactérias, nós temos esses três pontos, 1, 2 e 3, de lançamento de carbono no ambiente. E esse único ponto aqui, ó, único, de retirada. Guardem isso. Já no ciclo do nitrogênio, o que nós temos de interessante aqui é a ação das bactérias. Ação das bactérias. O ciclo do nitrogênio, ele começa do ponto de vista da atmosfera, porque na nossa atmosfera existe cerca de 78% de composição formada por gás nitrogênio. Então, de todos os gases que tem na atmosfera, 78% é gás nitrogênio. E ele precisa entrar nos nossos corpos. Agora, por quê? Porque todas as proteínas do corpo dos seres vivos são formados por aminoácidos. E os aminoácidos possuem o nitrogênio, no grupo amina. Então, ó, no nosso corpo, proteína é músculos, enzimas para realizar as reações químicas, hormônios para regular o nosso corpo, e anticorpos para defender o nosso corpo. 4 grupos de proteínas indispensáveis para a nossa sobrevivência. Como é que esse nitrogênio entra no nosso corpo? Primeiro, ele precisa ser fixado. Tá vendo esse evento aqui, ó? Fixação. Bactérias do gênero Rhizobium fazem essa fixação. Essas bactérias estão associadas a raízes de plantas leguminosas. Então elas conseguem pegar o N2 e transformar em amônia, deixar ali diretamente no solo. Essa amônia vai ser absorvida pelas plantas e entra na cadeia alimentar, chegando nos animais. Outra forma da gente fazer esse tipo de análise é quando plantas e animais liberam compostos nitrogenados, tipo plantas morrem, animais excretam urina. Os compostos nitrogenados, ou até mesmo a decomposição desses próprios seres vivos, vão passar pelo processo de amonização e formar amônia. Essa amônia pode ser absorvida pelas plantas diretamente ou pode entrar num processo que nós chamamos de nitrificação. A nitrificação é dividida em duas partes. Nitrosação é quando a amônia é transformada em nitrito por bactérias, pseudomonas, pseudococcus. Elas conseguem fazer isso e esse nitrito ele não vai ser absorvido diretamente pelas plantas, porém outro grupo de bactérias, as bactérias Nitrobacter, vão fazer a nitratação, que é a transformação do nitrito em nitrato. Aí sim,
esse nitrato pode ser absorvido pelas plantas. E continua o nitrogênio na cadeia alimentar. Lembra que é muito importante saber que tanto a nitratação quanto a nitrosação fazem parte de um processo chamado nitrificação. Amônio e nitrito, nitrito e nitrato. O nitrato pode dar origem ao gás nitrogênio quando bactérias desnitrificantes do gênero Pseudomonas transformam esses sais nitrogenados pelo processo de desnitrificação em gás. E aí volta para a atmosfera e retoma o ciclo desse elemento químico. Percebam então que as bactérias são fundamentais para o ciclo do nitrogênio, por isso é importante manter a saúde do solo, manter o solo com seres decompositores, para que eles façam esse ciclo. Literalmente esse ciclo, né, gente? Porque se nós formos lembrar dos ciclos biogeoquímicos, todos eles, o carbono, que a gente acabou de ver, o nitrogênio também, que nós acabamos de ver, o oxigênio, a água e enxofre, que eu já vou fazer um comentário, todos eles partem daquele princípio que a matéria tem um fluxo cíclico na natureza. Ora está dentro do corpo dos seres vivos, ora está no ambiente. Tá? Fluxo cíclico na matéria. É diferente da energia que a gente estuda nas cadeias alimentares. A energia tem um fluxo unidirecional, ela vai sendo transformada em outros tipos de energia. Aqui não. Matéria, elementos químicos têm fluxo cíclico no ambiente. Agora, o que eu posso destacar para vocês no ciclo do oxigênio? Sempre que cai uma questão sobre oxigênio, cai uma questão sobre combustão, porque o oxigênio é um comburente. Lembra que o ato de pegar fogo, que é a combustão, depende de 3 elementos. Um deles é o combustível, o outro deles é a fonte de calor e o outro deles é o comburente. Lembra que o ato de pegar fogo, que é a combustão, depende de 3 elementos. Fonte de calor, combustível e comburente. E nesse comburente é que entra o gás oxigênio. Se não tiver oxigênio, não tem fogo. Podemos falar também da respiração, no caso do oxigênio, né? Mas aí também dá para aproveitar a respiração e falar tanto do ciclo do oxigênio quanto do ciclo do gás carbônico, numa boa. Ciclo da água, micro e macrociclo da água. Microciclo envolve os fenômenos físicos, tipo evaporação, condensação, formação de nuvens, precipitação, infiltração. Isso é o microciclo da água. Já o macrociclo da água relaciona-se com a água servindo de veículo para as reações químicas acontecerem dentro do corpo dos seres vivos. Dentro do corpo de uma bactéria, dentro do corpo do ser humano, dentro do corpo de qualquer animal, de qualquer planta. Quando nós pensamos na água como solvente universal, dentro das nossas células, dando origem ao meio aquoso para que as reações biológicas aconteçam, nós estamos falando de macrociclo da água. Então esse ciclo que nós podemos chamar também de hidrológico pode ser bastante cobrado. E o ciclo do enxofre, que é menos cobrado, mas precisamos destacar, é o ciclo que está relacionado principalmente com as rochas. Né? Por que se destaca o ciclo do enxofre hoje em dia? Né? O enxofre faz parte da composição química de muitas enzimas, faz parte da composição química do nosso material genético. Então o enxofre é importante, sim, extremamente importante. Porém, o reservatório natural dele são as rochas. Então o desgaste de rochas próximo ao ambiente aquático, ou até mesmo o desgaste de rochas no ambiente terrestre, faz com que as partículas de enxofre sejam assimiladas pelas plantas e caiam na cadeia alimentar. É muito importante lembrar que o processo de fertilização também ajuda nessa ciclagem do enxofre. Ok? Então, meus jovens, paramos por aqui. Uma questão de carbono e nitrogênio deu para puxar o gancho para o ciclo do oxigênio, da água e do enxofre. Não se esqueçam, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe o vídeo que ajuda muito o professor nesse projeto. Curta,
Deixe suas dúvidas nos comentários. Se acaso você tiver alguma sugestão de aula, aí professor deixar para as próximas semanas, deixa aí também, vai ajudar bastante. Espero ter ajudado. Beijos e abraços. Fui!